Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom receber vocês aqui para mais um dia, começando em mais um dia de aula, nossa primeira aula do dia, por sinal. E hoje, então, nós vamos começar aí a nossa aula de hoje, só dando uma retrospectiva aí, né, do que eu falei na aula anterior. Na aula anterior, né, eu expliquei para vocês aí, acabei de explicar para vocês sobre as civilizações dos hebreus, os fenícios e os persas, não é isso? E deixei bem claro para vocês também a matéria que vai cair no simulado de vocês de sexta-feira. Então vamos dar uma relembrada, para você que não prestou atenção, para você que não anotou, para você que nem pegou algum material para estar estudando, seja um esquema, seja uma atividade, o que vai cair na matéria de vocês do simulado de sexta-feira é sobre a civilização egípcia, o Egito, e vai cair sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Então essas matérias que vocês têm que dar dando uma recordada, dando uma estudada, pode voltar na videoaula se vocês preferirem, para vocês aí tá tendo aí, né, uma recordação para estar estudando para o simulado. Estuda, viu, gente? Dá uma lida, dá uma voltada no conteúdo da apostila de vocês, que faz a diferença na hora de vocês fazerem aí o simulado de vocês aí na próxima sexta-feira, ok? E para a gente então fechar sobre os hebreus, os fenícios e os persas, na última aula eu deixei aí os testes para vocês fazerem para mim. Então eu vou estar passando para vocês o gabarito agora dos testes, anotem, pega a apostila de vocês, quem tem a apostila perto aí, lembrando que esse gabarito é da apostila número 2 ainda, tá bom? Pega a apostila de vocês, vamos fazer junto a atividade, vamos corrigir junto, né, a atividade. Eu vou passar o gabarito para vocês, que é muito mais fácil. Se por um acaso você está longe do gabarito, alguma coisa assim, anota pelo menos uma folha aí para ficar fácil de você estar estudando, tá bom? A atividade de vocês dos testes é na página 68, ok? A partir da página 68. E eu vou passar para vocês então o gabarito dos testes. Por quê? Serve até como modelo de vocês estarem estudando para o simulado de sexta-feira. Eu posso tirar alguma questão aqui do teste e acrescentar então no simulado de vocês de sexta-feira, ok? Então anote o gabarito aí, por favor. Número 1, letra A. Número 2, D de dado. Número 3, D de dado. Número 4, letra C. Número 5, B de bola. Número 6, letra D de dado. Número 7, letra C. Número 8, letra C. Número 9, letra A. E a número 10, a última, letra D. Tá aí o gabarito, então, dos testes que vocês fizeram aí da matéria anterior, que é os hebreus, fenícios e os persas, que mais uma vez vou estar frisando para vocês que vai cair, então, no simulado de sexta-feira de vocês, junto com a civilização egípcia, tá bom? Bom, então tá aí fechado, então, a matéria sobre os hebreus, fenícios e os persas, e hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Além de hoje nós começarmos aí um conteúdo novo, nós estamos começando a apostila número 3 de vocês. Se vocês repararem, né, não sei se vocês tiveram oportunidade, na apostila número 3 de vocês, nós temos aí duas matérias como título, tá bom? Vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Nós temos aí duas matérias como título. A primeira é os povos indígenas originários da América, que é essa que a gente vai fazer uma introduçãozinha hoje. E a segunda é sobre a Grécia Antiga. Então nós temos duas matérias na apostila número 3. Porém, todas essas duas matérias, elas têm conteúdos específicos dentro delas. Por exemplo, essa matéria que a gente vai começar hoje sobre os povos indígenas originários da América, nós vamos estudar, né, as primeiras tribos indígenas, né, como que está a situação indígena hoje na América, ok? Que nós vamos falar na aula de hoje. E nós vamos dar sequência estudando sobre a civilização maia, a civilização asteca e os incas, que foram uma das primeiras civilizações existentes aqui na América, ok? Então, dentro dessa matéria, vamos estudar mais 3 civilizações. E logo depois, nós vamos estudar sobre a Grécia. A Grécia Antiga, gente, é muito bacana a gente estudar, porque assim como as outras civilizações, muita coisa faz parte do nosso dia a dia, muitas coisas que eles deixaram, né, de legado para a gente. E não é uma matériazinha pequena de estudar. Eu acho bacana a gente entender, né, o contexto histórico, como que começou a civilização, o destaque e também o legado, né, o que ela trouxe de legado. E é assim que eu vou dividir a Grécia para vocês também. Vamos estudar na Grécia sobre os Jogos Olímpicos, vamos estudar sobre a questão da matemática na Grécia Antiga, vamos estudar sobre a questão dos deuses gregos, como Zeus, Apolo, Poseidon, nós vamos estudar sobre os deuses gregos. Então vai ser muito legal essa matéria que começamos a partir de hoje, então,
na apostila número 3. Então, quer dizer, são 2 títulos só, mas um conteúdo bem extenso para a gente estar aí aprendendo um pouco sobre essas civilizações aqui na nossa aula de história, ok? Como eu já disse para vocês, nós vamos hoje então começar a fazer essa introdução então dos povos indígenas originários então aqui da América, né? Se a gente for analisar aqui no nosso território americano, né, que é onde o Brasil faz parte, outros países também, quando a gente fala sobre o descobrimento desses países, a primeira coisa que vem na nossa cabeça talvez seria o índio, que era um dos primeiros moradores aqui do nosso território. Mas depois alguns estudiosos vieram a descobrir que talvez não foram os índios, e sim os africanos, depois que veio a descoberta do fóssil Luzia. Mas sobre a Luzia, sobre essa questão africana, a gente vai estudar só lá no 7º ano. Aqui no 6º ano a gente estuda mais essa questão indígena, né? Essa questão dos primeiros povos originários aqui da América. E a gente vai observar o seguinte, que nessa matéria, se a gente for analisar, existem vários tribos indígenas, existem várias etnias de tribos indígenas. Tanto que essa foto que eu trouxe para vocês aqui representa isso para a gente. Se a gente for analisar, cada uma dessas tribos aqui tem uma característica, tem um modo de se vestir, tem um modo de viver diferente uma da outra, né? Mas você pensa assim, Wainer, mas é tudo índio? Não teria que ser tudo igual? Né? Lá na África, pelo menos, eles não têm os mesmos costumes, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Eles vieram aqui para o nosso território americano de lugares diferentes, de origens diferentes, essas tribos aqui, e por isso cada uma foi desenvolvendo a sua cultura e a sua qualidade diferente uma da outra. E é isso que nós vamos observar na nossa aula de hoje. Olha só essas 6 fotos aqui de tribos diferentes indígenas, cada um com a sua característica, cada um com a sua pintura diferente de rosto, ou até mesmo o cocar. É isso que a gente vai observar então nessa matéria de hoje que a gente está começando. Aí eu pergunto para vocês, meninos do 6º ano, vocês sabiam me responder quantas tribos indígenas existem hoje aqui no Brasil? Precisamente no Brasil. Um número correto? Quantas tribos indígenas vocês acham? Mais de 100, menos de 100, ou mais de 200? Quantas tribos vocês acham aí? Pensa aí. Se você pensou, né, que é mais de 100, tá certo, tá bom? Agora, Vânia, eu não acho que é 100, eu acho que é mais de 200. Tá mais certo ainda. Olha só quantas tribos indígenas existem, né, contabilizadas aí pela FUNAI, que é esse órgão representante dos índios que fica responsável por eles. Aproximadamente 225 povos indígenas que existem aqui no nosso território. Fora as 70 tribos vivendo em locais isolados. Então, tem esses 225 que recebem visita da FUNAI, recebem visita da questão de saúde, né, enfim, que tem um pouco de contato com o homem branco, e tem essas outras 70 tribos que vivem isoladas, que não aceitam nem a presença de outra tribo indígena, para vocês terem uma noção. Eles são totalmente rebeldes e não aceitam essa visita de outra tribo ou de outra etnia. Mas por quê? Por que eles são tão resguardados e não aceitam essa questão aí de presença, de outro território, de estar sempre, no caso, aí, né, se envolvendo com outra cultura? Eles têm muito medo de acontecer o que aconteceu lá no passado, né? Quando o homem branco chegou aqui no nosso território no Brasil, que foram os portugueses, ou até mesmo em outro território, né, que os espanhóis também chegaram em vários territórios aqui da América, eles têm muito medo dessa influência tomar o que é deles. Eles, mas é egoísmo. Não é egoísmo. Eles têm muito medo de perder o que eles construíram, o que eles adquiriram, ou até mesmo o homem está levando doença, até mesmo algum contágio para eles. Então, eles têm esse receio, essa questão de se fechar e não querer ter contato, então, com o mundo branco. E tem aqui no Brasil essas 70 tribos aí. Aí eu separei essa reportagemzinha aqui para vocês, que mostra para a gente um contato, isso mesmo, um contato de uma reportagem com uma tribo que vive em isolamento lá na Amazônia. Eu queria que vocês observassem como que eles reagem quando eles têm contato com algum ser, com alguma pessoa diferente que não é da tribo deles. Vamos acompanhar só para vocês terem uma noção. Vamos ver. Agora nossa série especial Saiba o que aconteceu com os índios isolados da Amazônia que deixaram o coração da floresta e apareceram em aldeias para pedir socorro. E como uma arma de fogo foi parar numa tribo que se mantém afastada, né, do convívio social. Num dos primeiros
primeiros contatos com guerreiros de um grupo indígena desconhecido, uma imagem chamou a atenção. Na outra margem do rio Envira, no interior do Acre, um deles segura uma espingarda. Mas como é que um indígena isolado conseguiu a arma? Só mais tarde, depois de recolher a arma e contando com a ajuda de um tradutor, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, conseguiu a explicação. Uma arma já muito velha, né? Mas eles nos disseram que eles pegaram essa arma numa aldeia indígena já contratada, no caso não a Xaninca, né, a aldeia Simpatia, mas uma outra, né, alguns meses antes. Então provavelmente uma arma regional ali naquela região já há muito tempo. Um momento raro, mas que pode se tornar mais comum agora que os madeireiros avançam nas regiões mais remotas da Amazônia. Ao procurar novas terras, comunidades indígenas que até recentemente viviam no isolamento experimentam contatos que podem transformar a sua existência. Neste encontro, 3 dos chamados bravos vêm até a aldeia Simpatia do povo Axaninca, que fica bem distante de sua terra de origem, do outro lado da fronteira, no Peru. Um deles está armado com arco e flecha. Faz um verdadeiro discurso diante dos moradores, que ninguém entende, mas ouve com atenção. Quando conseguiu um tradutor para se comunicar com os guerreiros, a FUNAI descobriu que o grupo de isolados foi vítima de ataques em sua região de origem, no Peru. Eles relatam terem sofrido, né, uma série de ataques por arma de fogo, né, e a descrição geográfica do qual eles dizem onde isso ocorreu, né, remete ao território peruano. Ao anoitecer, já bem à vontade, outro guerreiro surpreende os anfitriões com um canto de seu povo. Contaram histórias de violência, de massacres, que forçaram eles a fazer esse contato. Ou seja, foi uma coisa de quase de desesperação, que não foi algo que eles elegiram fazer, mas que fizeram não tendo outra opção e para poder sobreviver. Os visitantes andaram pelo menos 10 dias pela floresta para chegar até aqui. Vieram em busca de objetos úteis, inclusive de armas para se defender, como facões. Numa das várias visitas, a confusão começa quando eles se aproximam das casas da aldeia. Passam a recolher tudo que é coisa que pretendem levar embora. O indigenista José Carlos Meireles, que trabalha para o governo do Acre, decide interferir. No chão! Se os visitantes levarem roupas e redes, correm o sério risco de contrair doenças para as quais não têm defesa. Desarmado, Meireles exige que um dos guerreiros deposite no chão tudo o que recolheu. No chão! É atendido. Apesar disso, os visitantes acabaram contaminados pela gripe. Mas a FUNAI conseguiu atrair todo o grupo de 27 indígenas para tomar vacinas contra doenças que poderiam matá-los. Na cabeceira do rio Envira e em toda esta região entre o Peru e o Brasil, segundo a FUNAI, 26 grupos de indígenas ainda vivem em isolamento. A FUNAI diz que pretende trabalhar para mantê-los assim. Preservar os isolados também vai depender de uma ação do governo do Peru para combater o desmatamento do outro lado da fronteira. Enquanto isso não acontecer, cenas como estas podem se repetir. Movidos pelo instinto de sobrevivência, guerreiros deixam a floresta e o isolamento em busca de ajuda.
Tá, gente, observamos no vídeo, nessa reportagem aqui, como, né, a reação deles quando tem contato com um outro ser diferente, como que eles reagem. Vocês viram que a princípio, mesmo sendo a FUNAI, que é esse órgão que cuida das tribos indígenas, mesmo sendo pessoas de outra tribo indígena, eles fizeram essa questão de estar apontando mesmo a arma de fogo com medo de ser atingidos por alguém, né, que estava lá querendo alguma riqueza deles ou algo parecido. E eles depois deram depoimento que isso aconteceu lá no Peru, que essa tribo indígena veio do Peru para o Brasil e vive em isolamento. Então, assim, eles estão certos? Claro que estão certos, eles não estão errados não, porque já retiraram tanta coisas deles, tanta riqueza deles, então é uma maneira de defesa, é como se fosse um animal em defesa mesmo. Quando algum caçador, por exemplo, chega para estar caçando um animal, ele tenta se reagir, é a mesma coisa que eles reagem. O medo faz com que eles, então, fazem essa questão da defesa. Continuando aqui, ó, os direitos dos índios estão sendo violados pelas autoridades. Isso a gente vem acompanhando aí no decorrer da nossa história, com certeza tem. Isso aqui é uma foto de uma manifestação de várias tribos indígenas fazendo manifestação para que o governo tenha um olhar especial para as tribos indígenas e não fique violando, deixando o homem branco violar os seus direitos. Por quê? Porque se for analisar, eles são o dono da casa. Eles estavam aqui primeiro que todo mundo. Então por que retirar tudo que é deles? Há um tempinho atrás eu vi uma reportagem que passou que é uma tribo que ainda existe lá no Rio de Janeiro, próxima aí da parte central do Rio de Janeiro, que eles estavam querendo, né, a prefeitura, desativar eles, levar eles para outro território para fazer construções de casa. Deixa eles quietinhos lá. É o habitat deles, é onde que eles gostam de morar. Então para que desativar, levar eles para outro território e eles não vão ficar felizes? Então, vira e mexe, a gente vê esse tipo de manifestação aí, as tribos se unindo, tendo a FUNAI, é claro, como um órgão de apoio, né, que está sempre apoiando eles nessa luta, nessa manifestação aí, querendo então os seus direitos e exigindo também os seus direitos, ok? Ó, não estão respeitando os seus direitos, como eu falei com vocês. Cada dia que passa, eles estão aí, né, tendo terras roubadas, eles lutam muito na questão de água, né? Eles acham que o homem branco vão estar represando as águas para fazer hidrelétricas, e isso não é positivo para as tribos indígenas. Então eles estão sempre lutando para isso, para acabar com o represamento de água, para acabar com a questão de hidrelétrica, que para a tribo indígena, energia elétrica não faz falta. Para eles lá não tem essa questão de energia elétrica. Claro que a gente vê hoje muitas tribos indígenas bem avançadas, até na questão de tecnológica, com internet, com antena por assinatura, né? Enfim. Mas para eles não faz falta. E é uma luta que eles vêm sempre batalhando aí. Olha lá, proteger os índios é proteger os direitos de todos. Eles cuidam de mais de 500 milhões de hectares de florestas no mundo, se a gente for ter uma noção. Então, como que a gente vai deixar de apoiar os índios que cuidam da floresta como ninguém? Se colocar a gente que somos leigos, né, em cuidar de floresta, de plantação, ou até mesmo dos animais, não vai virar nada. Ele já vem no DNA deles, já vem no tipo sanguíneo deles e vai passando sempre, perpetuando de geração para geração esse cuidado bem legal que eles têm aí de estar fazendo então esse cuidado a mais de 500 milhões de hectares de floresta espalhado pelo mundo, que é essa informação que eu trouxe para vocês. Só para a gente finalizar aqui, ó, esse mapa aqui mostra para a gente aqui, ó, 55% aqui no caso aqui, ó, os habitantes que vivem então nas florestas indígenas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, essa parte toda verdinha aqui, ó, elas são tomadas então pelos indígenas e não aqui para baixo, nem o sul, nem o sudeste, nem o nordeste, não são tomados pelos índios. Mas aqui, ó, centro-oeste para cima aqui, ó, são todos tomados e 55% do Brasil ainda tem aí alguma tribo indígena aí, ok? Bom, chegamos ao fim, né, dessa primeira parte da explicação da matéria de vocês sobre as tribos indígenas originárias aqui da América. Então hoje eu fiz uma introduçãozinha para vocês, ok? Para a gente fechar a introdução, vou deixar um esquema para vocês copiarem no caderno de vocês, ok? Copia o esquema no caderno de vocês e essa matéria aqui não vai cair na prova de vocês de sexta-feira não, tá bom? Aqui nós estamos começando um novo ciclo, não vai cair. Deve cair no próximo simulado de vocês. Então só relembrando, matéria de simulado de sexta-feira para vocês estudarem. Hebreus, fenícios e persas e o Egito que a gente estudou então na matéria anterior. E essa aqui vai ficar para o próximo simulado aí mais para frente, ok? Então copie o esquema no caderno de vocês dessa matéria de hoje e me manda a foto aí e tire também o resto da semana para vocês estudarem então para o simulado, ok?
Vou ficando por aqui e eu encontro vocês então na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço e até lá!